O Saber Direito desta semana é sobre o exame da ordem. Você confere um resumo da matéria de Direito Constitucional que vai cair na prova. As aulas são com o professor Paulo Ailton. Olá, tudo bem? Sou o Paulo Ailton, estamos aqui retornando no nosso segundo encontro do curso Saber Direito, Aulas, Exame de Ordem. No nosso primeiro encontro, nós estudamos a parte de teoria geral do direito constitucional e ainda a parte de direitos e garantias individuais. Nesse segundo encontro, estudaremos as partes afetas à nacionalidade e direitos políticos. Sobre nacionalidade, essas questões estão delineadas no artigo 12 da sua Constituição Federal. Nacionalidade, há a nacionalidade nata, decorrente do nascimento, e a nacionalidade por naturalização, também chamada de secundária. Primeiramente, vamos ver as questões afetas à nacionalidade nata. Cada país, conforme sua soberania, escolhe quais serão os critérios dos seus nacionais natos. Alguns países adotam os jus solius, critério territorial. Quem nasce no espaço territorial daquele país é considerado um nacional daquele estado. Por exemplo, a Turquia. Quem nasce na Turquia, a Constituição turca considera turco. Outros países já adotam o chamado jus sanguinis, que são critérios hereditários por laços sanguíneos. Descendentes de nacionais são também considerados nacionais daquele país. O Brasil, sobre nacionalidade nata, adota o critério misto, eclético, conjugando os jus solius com jus sanguinis, com predomínio dos jus solius, até por ser um país com proporções continentais. Pois bem, sobre nacionalidade nata, no artigo 12, inciso 1º da nossa Constituição Federal, são considerados natos os nascidos na República Federativa do Brasil. Mas cuidado, nem todos, exceto aqueles filhos de pais estrangeiros que estejam a serviço do seu país de origem, serviço oficial do seu país de origem. Por exemplo, um casal de diplomata americanos, alemães, italianos que esteja aqui no Brasil e aqui venha a ter um filho, mesmo tendo um filho em território brasileiro, este não será considerado brasileiro nato. Então, de regra, no Brasil, nasceu nesse país, é brasileiro nato, mas nem todos, excetuados aqueles, repito, filhos de estrangeiros a serviço oficial do seu país de origem. Ainda, como critério da nacionalidade nata, há aqueles filhos de brasileiro, pai ou mãe brasileira, que nascer no exterior e o pai ou a mãe esteja a serviço oficial do Brasil, seja União, Estado, DF, município, administração direta ou indireta. Qualquer filho de brasileiro que esteja no exterior e esse brasileiro esteja a serviço oficial do Brasil, o seu filho é considerado automaticamente também brasileiro nato. E por último, ainda sobre os critérios da nacionalidade nata, no artigo 12, inciso 1º da Constituição Federal, são brasileiros natos aqueles nascidos no exterior, filho de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados na repartição consular competente ou, atingida a maioridade, venham residir no Brasil e optem a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. É a chamada nacionalidade nata potestativa. Então, são 3 situações no artigo 12, inciso 1º da Constituição Federal, que permitem que indivíduos sejam considerados brasileiros natos. Repito, nascidos na República Federativa do Brasil, mas nem todos, filho de pais de estrangeiro a serviço do país de origem, estão excluídos. Segunda hipótese, filho de pai ou mãe brasileira que nascer no exterior, tendo o pai ou a mãe brasileira a serviço oficial do Brasil. E terceiro, nascidos no exterior, filho de pai ou mãe brasileira, ou que seja registrado na repartição consular competente, ou que venha residir no Brasil e, atingida a maioridade, optem em qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Essa terceira hipótese é uma opção que o indivíduo faz perante um juiz federal, para que então possa ser considerado brasileiro nato. Importante que essa opção só pode ser feita a partir da maioridade, mas pode ser feita a qualquer tempo.
A pessoa pode estar com 70, 60, 50 anos de idade, pode decidir vir morar no Brasil e fazer essa opção perante um juiz federal, sendo então outorgada a condição de brasileiro nato. Chama a atenção que é possível então uma pessoa nascer no exterior e ser considerada brasileiro nata. É possível uma pessoa nascer no Brasil e não ser considerado brasileiro nato. O artigo 12, inciso 1º, traz esses detalhes. Há ainda a chamada nacionalidade por naturalização, ou nacionalidade secundária. Está prevista no artigo 12, inciso 2º da nossa Constituição Federal. As questões afetas à nacionalidade estão reguladas em lei também, na Lei 13.445, nos artigos 63 a 76. Importantíssimo que o candidato dê uma atenção para esses dispositivos. Artigo 63 a 76 da Lei 13.445 de 2017. Pois bem, a nacionalidade por naturalização secundária, ela é outorgada aos estrangeiros que preencheram os requisitos estabelecidos em lei. Essa legislação que eu acabei de citar, 13.445 de 2017. Basta o estrangeiro, seja o libanês, o argentino, o alemão, que vier para o Brasil e preencher os requisitos da lei, pode, num procedimento administrativo, obter a nacionalidade brasileira por naturalização, se transformando de estrangeiro para um brasileiro naturalizado. Outra hipótese, ainda no artigo 12, inciso 1º, dentro ainda dessa naturalização ordinária, normal, o Constituinte flexibilizou as regras para os estrangeiros de países de língua portuguesa. Alguns países no mundo adotam a língua portuguesa como sua língua oficial. Para esses países, o Constituinte facilitou que essas pessoas, então, sejam naturalizadas também brasileiro. Quando a pessoa vem de países de língua portuguesa, essas pessoas apenas precisam comprovar idoneidade moral e 1 ano de residência ininterrupta no Brasil. Então, estrangeiros em geral, cumprem os requisitos da lei. Estrangeiros de país de língua portuguesa, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Timor-Leste, Príncipe, países no mundo que adotam a língua portuguesa, bastam que tenha idoneidade moral e 1 ano de residência ininterrupta. É facilitada a concessão da nacionalidade brasileira por naturalização. Ainda, dentro dessa questão da nacionalidade por naturalização, a naturalização quinzenária ou extraordinária. Essa naturalização quinzenária ou extraordinária, ela é outorgada ao estrangeiro que está no Brasil com residência ininterrupta por mais de 15 anos sem condenação criminal. Nesses casos, é direito desse estrangeiro que está no Brasil há tanto tempo, mais de 15 anos, sem condenação criminal, que obtenha também, mediante sua solicitação, o direito à nacionalidade por naturalização. Pois bem, então te descrevi os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados. Há ainda uma terceira espécie, uma terceira figura, que é o chamado português equiparado. O Brasil, no artigo 12, parágrafo 1º, considera o português equiparado, permite que o português com residência permanente no Brasil seja equiparado a um brasileiro naturalizado. O artigo 12, parágrafo 1º, preceitua que o português com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros em Portugal, a esse português no Brasil serão outorgados os benefícios, os direitos do brasileiro naturalizado. Então, sobre o português equiparado, o que o candidato deve se atentar? Não é qualquer português, é o português com residência no Brasil. Basta ter residência no Brasil. E a chamada cláusula de reciprocidade, tratamento que português tiver em Portugal, que brasileiro tiver em Portugal, vai ser o tratamento que português vai ter aqui no Brasil. Repito, equiparado a um naturalizado. Então, até agora, temos o nato, o naturalizado e o português equiparado. Português equiparado a um naturalizado. Pois bem, visto essas possibilidades de enquadramento,
É importante que o candidato, que o examinando, se lembre que apenas a Constituição Federal pode diferenciar brasileiro nato de naturalizado. Não cabe à lei, não cabe a editais de concurso, não cabe a decretos distinguir brasileiros, nato e naturalizado. Somente a Constituição Federal pode fazer essa diferenciação. Como estamos num curso de constitucional, por óbvio que é importante que sejam destacadas essas diferenças. A primeira delas envolve a questão de extradição. O artigo 5º, no inciso 51 e 52, determina que um brasileiro nato nunca será extraditado do Brasil. Lembrando que o Brasil pode até pedir a extradição de um nato para que volte aqui para responder pelos crimes que cometeu, mas o Brasil nunca vai extraditar um brasileiro nato, não nessa Constituição atual. Já o naturalizado, ele pode ser extraditado pela prática de crime comum anterior à naturalização. O Brasil não pode ser considerado um refúgio de criminosos, bandidos. A pessoa que praticou um crime no exterior e vem para o Brasil e se naturaliza, se ficou devendo alguma responsabilização criminal antes da sua naturalização, o Brasil extradita um brasileiro naturalizado para que responda pelos crimes comuns praticados antes da naturalização. Entende-se por crime comum aquele crime que não é político, nem de opinião. Então, o naturalizado, além de poder ser extraditado por crime comum anterior à naturalização, o naturalizado também pode ser extraditado por envolvimento comprovado com tráfico ilícito de entorpecente. Tráfico ilícito de entorpecente, seja ele praticado antes ou depois da naturalização, possibilita a extradição do naturalizado. Além dessa diferença de extradição, nato-naturalizado, o Constituinte também informa uma diferença no que envolve a propriedade de empresas de radiodifusão de sons e imagens, rádio e televisão, bem como empresas de jornalismo. O artigo 222 da Constituição Federal, por se tratar de uma questão extremamente estratégica para um país, propaganda, jornalismo, meios de comunicação, o Constituinte definiu que para ser proprietário de empresa de rádio e TV ou empresa jornalística, a pessoa tem que ser brasileira nata ou naturalizado há pelo menos 10 anos. Isso é muito abordado nas provas da OAB. Uma terceira diferença entre nato e naturalizado, além da extradição, além da propriedade de rádio, TV e empresa de jornalismo, ainda a ocupação de alguns cargos públicos. Eu chamo a atenção que o artigo 37, inciso 1º da Constituição Federal, possibilita que os cargos públicos sejam preenchidos por brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei. Lei pode fixar os requisitos de ingresso de cargo público para brasileiro nato ou naturalizado, ou mesmo para estrangeiros, na forma da lei. Então, estrangeiro, brasileiro nato, naturalizado, pode ocupar cargo público no Brasil, sempre desde que observados os requisitos estabelecidos em lei. Mas, alguns cargos, dada a importância estratégica desses cargos, o Constituinte restringiu a sua ocupação para brasileiros natos. Quais são os cargos privativos de brasileiro nato? São aqueles delineados no artigo 12, parágrafo 3º e artigo 89, inciso 7º da Constituição Federal. É importantíssimo que o candidato se lembre de quais são esses cargos. São, primeiramente, aqueles cargos que podem ocupar a presidência da República, na sua linha de sucessão e também de substituição presidencial. Presidente da República, vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal e todos os ministros do STF. Os ministros do Supremo também, todos eles têm que ser brasileiro nato. Lembrando que o presidente do Supremo é a autoridade que também ocupa o cargo de presidente do Conselho Nacional de Justiça. Então, do Supremo, por consequência, a presidência do CNJ, presidente do Senado, presidente da Câmara, vice e presidente da República. Todos esses cargos são privativos de nato porque podem substituir a titularidade da presidência da República. Além desses cargos,
que por ocuparem a presidência da República tem que ser brasileiro nato, o Constituinte ainda separou, no artigo 12, parágrafo 3º, alguns outros cargos. Por exemplo, oficial das Forças Armadas. Cuidado, naturalizado pode entrar para as Forças Armadas, mas nunca será alçado à categoria de oficial. Da mesma forma, membro da carreira diplomática, por razões de soberania nacional, tem que ser brasileiro nato. Ainda, de todos os ministérios da esplanada, de todos os ministérios que assessoram a presidência da República, apenas ministro de Estado da Defesa tem que ser brasileiro nato. Esse tema é muito abordado em provas. Cai em prova, ministro da Justiça e Segurança Pública pode ser um naturalizado. Ministro das Relações Exteriores pode ser um naturalizado. Ministro da Economia, da Fazenda, pode ser um naturalizado. Apenas ministro de Estado da Defesa é que é exigido que seja cargo de brasileiro nato, que é restrito a sua ocupação a brasileiro nato. Ainda, lá no artigo 89, inciso 7º, o Conselho da República. No Conselho da República, entre os seus vários membros, há 6 cidadãos brasileiros natos. Então, com essa relação do artigo 12, parágrafo 3º e artigo 89, inciso 7º, tem um grupo de cargos privativos de brasileiro nato. Isso é muito abordado em prova. Ainda, sobre nacionalidade, além dessas diferenciações, há ainda os casos de perda da nacionalidade. A perda da nacionalidade está tratada lá no artigo 12, no parágrafo 4º da sua Constituição Federal. Lá no artigo 12, parágrafo 4º, há a possibilidade, primeiro, do naturalizado. O naturalizado, aquele estrangeiro que um dia o Brasil o acolheu e aqui outorgou a condição de brasileiro, essa pessoa pode perder essa condição de brasileiro naturalizado? Sim, desde que mediante sentença judicial, um juiz federal, pela prática de atos nocivos aos interesses nacionais. Então imagine você que vem um estrangeiro para o Brasil o acolhe, o naturaliza e essa pessoa começa a praticar, por exemplo, atos de terrorismo, atos atentatórios à segurança nacional, atos contrários aos interesses nacionais. O Brasil vai, por sentença judicial, retirar a nacionalidade por naturalização desse indivíduo. Toma cuidado, porque a nacionalidade por naturalização, como eu disse no começo, ela é outorgada a um estrangeiro via procedimento administrativo, observados os requisitos da lei e da Constituição Federal. Mas, na hora de tirar essa nacionalidade, a Constituição colocou uma cláusula de reserva jurisdicional. Somente juiz pode determinar a retirada da condição de brasileiro naturalizado, pela prática de atos nocivos aos interesses nacionais. Ainda, a questão do brasileiro nato. O brasileiro nato pode perder a sua condição, a sua nacionalidade nata brasileira? A Constituição permite. Vivemos num país tão livre que, se o indivíduo quiser, ele pode deixar de ser brasileiro. A Constituição diz que aquele brasileiro que adquirir voluntariamente outra nacionalidade, aquele brasileiro que jurar lealdade a outro governo terá perdida a sua nacionalidade brasileira. Então, se o indivíduo resolve, por exemplo, vou me mudar para a Suécia, perde a nacionalidade brasileira? Não. Mas se muda para a Suécia e resolve se naturalizar sueco, por pura opção, jurando lealdade àquele governo. No Brasil, será instaurado um procedimento administrativo para retirar a condição de brasileiro nato desse indivíduo e ele passa então a ser considerado um estrangeiro. Mas insisto, essa perda da nacionalidade do brasileiro nato ou naturalizado que jurar lealdade a outro governo estrangeiro só ocorre quando feito de forma voluntária. Eventualmente, um indivíduo muda-se para o exterior e lá é forçado, constrangido ou obrigado a se naturalizar, seja para permanecer no exterior, seja para exercer direitos civis no exterior. Quando a pessoa for obrigada a se naturalizar, o Brasil permite a dupla nacionalidade. Então,
Eventualmente, alguém sai daqui do Brasil, um brasileiro nato, vai trabalhar no exterior. E lá, para ocupar, por exemplo, um cargo público, tem que se naturalizar naquele país. Nesse caso, a pessoa será natural daquele país, por exemplo, alemã naturalizado, italiano naturalizado, grego naturalizado e continuará sendo brasileiro nato. Mas insisto, quando lhe for obrigado, quando lhe for imposta essa condição. Da mesma forma, o Brasil também reconhece a dupla nacionalidade, o bipátrida, o polipátrida, daquele que é obrigado a se naturalizar para poder permanecer no exterior. Algumas pessoas, para poder permanecer vivendo no exterior, naqueles países, acabam se naturalizando. Nesse caso, o Brasil deixa que ele continue brasileiro nato. Ainda, há a possibilidade do brasileiro nato ter outra nacionalidade pelo reconhecimento originário de outra nacionalidade. Vou exemplificar. Imagine que um filho de italiano, filho de um italiano, filho de um português, nasça no Brasil, não estando a serviço do seu país de origem. Nasceu no Brasil, será brasileiro nato. Mas lá em Portugal, lá na Itália, aquelas constituições permitem que os seus descendentes sejam também nacionais natos daquele país. Então essa pessoa poderá ser italiano nato, poderá ser português nato e ao mesmo tempo brasileiro nato. Então no Brasil é possível a figura do polipátrida, bipátrida, pessoas que têm mais de uma nacionalidade nata ou por naturalização. Importante você saber que o naturalizado que perder a sua nacionalidade por sentença judicial só poderá reverter essa perda mediante ajuizamento de uma ação rescisória própria na Justiça Federal. Então, a perda da nacionalidade do naturalizado é reversível por ação rescisória, já que depende de sentença judicial. Já o brasileiro nato ou naturalizado que voluntariamente adquirir outra, a chamada perda-mudança, essa perda também é reversível. Naquele exemplo que eu dei, se o sueco, que um dia foi brasileiro, mudar de ideia, se arrepender, o Brasil o aceita de volta, desde que essa pessoa retorne o status quo anterior. Pois bem, sobre esses assuntos todos que estudamos, estão todos detalhados no artigo 12, insisto da importância da leitura da Lei 13.445 de 2017, especialmente os artigos 63 a 76, até porque são abordadas também questões de direito internacional, direitos humanos, direito constitucional, então é um tema que pode ser abordado em várias frentes na sua prova da OAB. Pois bem, vamos fazer aqui uma questão para verificar como são abordadas essas questões em provas preparatórias, provas da OAB. A questão discute justamente o artigo 12, parágrafo 3º e o artigo 89, inciso 7º. Qual a única alternativa que só apresenta cargos privativos de brasileiro nato? Na alternativa A, governador do Distrito Federal, ministro da Justiça e Segurança Pública e o Procurador-Geral da República. Na alternativa B, presidente do Conselho Nacional de Justiça, presidente da Câmara dos Deputados e oficial das Forças Armadas. Na letra C, ministro de Estado das Relações Exteriores, presidente do Banco Central e advogado-geral da União. E na alternativa D, ministro do Tribunal de Contas da União, ministro do Superior Tribunal de Justiça e juiz federal. Percebam, todos esses cargos são privativos de brasileiro, mas só uma alternativa é privativo de brasileiro nato. A única alternativa que só traz cargos de brasileiro nato é a alternativa B, presidente do CNJ, que é justamente o presidente do Supremo, presidente da Câmara dos Deputados e oficial das Forças Armadas. O candidato deve tomar cuidado que um naturalizado pode virar deputado, um naturalizado pode virar senador, mas nunca poderá ser eleito presidente daquela casa. Passamos agora a estudar um segundo ponto,
que envolve direitos políticos. Direitos políticos estão delineados no artigo 14 a 17 da Constituição Federal. Quando nós estudamos direitos políticos, a primeira coisa que o candidato deve se atentar é para o conceito jurídico de cidadania. Cidadania é essa aptidão que os indivíduos têm de influir na gestão governamental a que estão sujeitos. O cidadão é aquela pessoa que tem um título de eleitor e está apto a utilizá-lo. Cidadão é aquela pessoa que está no gozo do exercício dos direitos políticos. Cidadão é aquela pessoa que pode votar, ser votada, participar de partido político, participar de plebiscito, referendo, ajuizar a ação popular e participar, no geral, da gestão governamental. Não confunda cidadão com indivíduo. No Brasil, temos mais de 200 milhões de brasileiros. Cidadãos são aquelas pessoas que estão aptas a votar e ser votados. Hoje, em torno de 140 milhões, conforme as últimas eleições aí que tivemos nos anos recentes. Pois bem, questões de cidadania. A principal forma de exercício da cidadania é o voto, é o sufrágio. É importante que o candidato saiba a diferença e os institutos que guarnecem esses conceitos. Sufrágio. Sufrágio é o direito de votar, ser votado. No Brasil, o sufrágio é universal. Rico, pobre, homem, mulher, empregado, desempregado, todo mundo no Brasil que preenche os requisitos legais podem votar. Em alguns lugares do mundo, o voto é censitário. A pessoa tem que ter alguma renda mínima para poder votar. No Brasil, não. O sufrágio é universal. Alfabetizado, analfabeto, rico, pobre, homem, todo mundo pode votar no Brasil. Pode influir na gestão governamental a que estão sujeitos. A questão do voto, é importante que o candidato saiba que o voto é secreto e periódico. Por que secreto? Para que o eleitor tenha plena liberdade de escolha, podendo até votar nulo ou branco, sem escolher nenhum candidato. E isso é sigiloso, é segredo, é secreto. Da mesma forma, por estarmos numa república e não numa monarquia, de tempo em tempo o eleitorado é chamado a avaliar a gestão governamental. Por isso que o voto é secreto e periódico, decorrente da república adotada no Brasil. O voto, de regra, é direto e obrigatório. O que é o voto direto? Voto direto é quando o eleitor vota diretamente no candidato que ele pretende, que ele escolheu. Em alguns lugares do mundo, a eleição, em geral, é feita de forma indireta. As pessoas elegem um colégio eleitoral e esse colégio eleitoral é quem escolhe o governante. Por exemplo, nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, não. O voto é direto. Cada eleitor vota no candidato a senador, a deputado, a presidente que escolhe conforme suas ideologias políticas. Mas é importante, no Brasil, temos o voto indireto? Sim, como eu disse, de regra o voto é direto, mas temos uma exceção, o voto indireto. O voto indireto no Brasil ocorre quando há vacância, quando o cargo fica vago, de presidente e vice. Se o presidente da República e o vice deixarem os seus cargos de forma definitiva, terá se gerado então a vacância da presidência da República. Lembrando que o presidente da Câmara, do Senado e do Supremo não sucedem o presidente da República, apenas substituem. Por isso, havendo a vacância do cargo de presidente e vice, são convocadas novas eleições no Brasil. Isso está lá no artigo 81 da sua Constituição Federal. Se essa vacância ocorrer nos 2 primeiros anos, serão convocadas eleições diretas. O povo, nos 2 primeiros anos do mandato presidencial, elegerá novamente um presidente e um vice. Mas, se essa vacância ocorrer nos 2 últimos anos do mandato presidencial,
A eleição será feita de forma indireta, e aí vem um único exemplo de eleição indireta, de voto indireto na nossa Constituição Federal, no caso do mandato tampão de presidente da República e vice, quando a vacância é gerada nos 2 últimos anos do mandato presidencial. Nessa hipótese, quem elegerá o novo presidente da República e o vice não são os eleitores em geral, mas sim os deputados e senadores, via eleição indireta. Então, nesse caso, quando votamos para um deputado e um senador, de tabela, talvez podemos também estar votando para um novo presidente e vice, se ocorrer a vacância nos 2 últimos anos do mandato presidencial. É importante que essa regra de nos 2 primeiros anos eleições diretas e nos 2 últimos anos eleições indiretas, no caso da vacância do cargo de presidente e vice, que isso também se replique no âmbito dos estados, DF e municípios. Então vou exemplificar. Se um determinado estado ou Distrito Federal, o seu governador renuncia nos 2 últimos anos do mandato e o seu vice também acaba deixando o cargo, seja por impeachment, morte, renúncia, alguma situação de vacância. Nesses casos, havendo a vacância do cargo de governador e vice nos 2 últimos anos, a Assembleia Legislativa do Estado, ou aqui no Distrito Federal, a Câmara Legislativa do DF, elegerá o novo governador e vice. Insisto, se a vacância ocorrer nos 2 últimos anos do mandato. Ainda, há a questão do voto obrigatório. De regra, no Brasil, o voto é obrigatório. Vale dizer, as pessoas, por um dever cívico, são obrigadas a comparecer a um processo eleitoral para a escolha dos seus representantes. Essa obrigatoriedade está prevista na Constituição Federal. Então, o voto obrigatório, lá no artigo 14 da Constituição Federal, ele é obrigatório para os maiores de 18 anos até 70 anos de idade, sendo facultativo para 16 a 18 anos e facultativo para maior de 70. Então, repetindo, 16 a 18, facultativo, 18 a 70, obrigatório, maior de 70, volta a ficar facultativo. Importante ainda destacar que para os analfabetos, ainda que de 18 a 70, a Constituição determina que o voto seja também facultativo. Cuidado, analfabeto pode votar? Pode votar, mas não é obrigado a votar. Então, o voto é direto, secreto e, de regra, obrigatório e direto. Ainda, é cláusula pétrea o voto direto, secreto, universal e periódico. Importante destacar, isso já foi perguntado em provas da OAB, que a obrigatoriedade do voto, embora prevista na Constituição Federal, não é considerada uma cláusula pétrea. Não está lá no artigo, não está no artigo 60, parágrafo 4º. Então, uma emenda constitucional poderia tornar o voto facultativo para todos. Insisto, obrigatoriedade do voto está prevista na Constituição, mas não é cláusula pétrea. Pois bem, aclaradas as questões do voto, do sufrágio, importante o candidato também se lembrar das condições de elegibilidade. Quais são os requisitos necessários para que uma pessoa se candidate e passe a ocupar um cargo público, participe das eleições? Essas regras estão lá no artigo 14, parágrafo 3º. 14, parágrafo 3º. As condições de elegibilidade são, primeiro, a nacionalidade brasileira. Estrangeiro no Brasil não pode votar e não pode ser eleito. Então, é uma inelegibilidade. Brasileiro pode ser eleito. Falei no começo que alguns cargos são privativos de nato, mas, de regra, tem que ser brasileiro para ser eleito no Brasil. Alguns, brasileiro nato. Ainda, além dessa nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos. A pessoa que tem o título de eleitor, mas eventualmente está condenada definitivamente, ou eventualmente foi condenada por improbidade administrativa, ou seja, se tiver em alguma daquelas hipóteses do artigo 15 da Constituição Federal, que versam sobre perda e suspensão dos direitos políticos, essa pessoa também não pode se candidatar a nenhum cargo. Então, segundo requisito das condições de elegibilidade,
é o pleno exercício dos direitos políticos. Há ainda a filiação partidária. Uma pessoa, para se candidatar no Brasil, necessariamente tem que estar filiada a um partido político. Não se admite as candidaturas avulsas. Ainda tem que ter domicílio eleitoral na circunscrição. A legislação exige pelo menos 6 meses de antecedência que a pessoa tenha um domicílio eleitoral naquela circunscrição. Por exemplo, eu, residente, domiciliado em Brasília, não posso me candidatar a um cargo em Tocantins, em Minas Gerais, sem provar esse prévio domicílio eleitoral em outra circunscrição. Além dessas condições de elegibilidade, há ainda o alistamento eleitoral. Alistamento eleitoral é quando o indivíduo se apresenta à Justiça Eleitoral e se alista, tira o seu título de eleitor. Então veja, todo candidato, todo eleito é um cidadão, é um eleitor. Se a pessoa não tem título de eleitor, não se alistou na Justiça Eleitoral, não pode se candidatar a nenhum cargo. Por último, entre os requisitos do artigo 14, parágrafo 3º, há a questão da idade mínima. O passar da idade, presumidamente, gera uma maturidade no indivíduo. Por isso, o Constituinte outorgou, condicionou algumas idades mínimas para ocupar alguns cargos. As idades são 35, 30, 21 e 18. 35 anos é a idade mínima exigida para ocupar um cargo de presidente da República, vice e de ministro, e de senador. Presidente, vice e senador tem que ter 35 anos. Governador, 30 anos. Vereador, 18. E todo o restante, que você não se lembrar, 21 anos. Então, repetindo, 35, 30, 21, 18. 35, presidente, vice, senador. 30, governador e vice. 18, vereador. O restante, você marca 21. Por exemplo, qual a idade mínima para ser deputado federal? 21 anos. Qual a idade mínima para ser prefeito? 21 anos. Qual a idade mínima para ser vereador? 18. Qual a idade mínima para ser senador? 35 anos. Pois bem, além dessas idades mínimas da elegibilidade, o Constituinte também trouxe situações de inelegibilidade, situações em que o indivíduo, o cidadão, não pode se candidatar a cargos públicos, eletivos. Há as inelegibilidades absolutas e existem as inelegibilidades relativas. Inelegibilidade absoluta, o nome já diz, a pessoa é absolutamente inelegível, não pode se candidatar para nenhum cargo. Quem são os absolutamente inelegíveis? São os analfabetos e os inalistáveis. Quem são os inalistáveis? São os estrangeiros e conscritos. Ou seja, a pessoa quando é estrangeira ou conscrita não pode se alistar, não pode exercer a sua cidadania, o seu título de eleitor é suspenso. O que é o conscrito? Conscrito é quem está fazendo, quem está convocado para o serviço militar obrigatório. Então, quem está no serviço militar obrigatório e o estrangeiro são inalistáveis. O analfabeto pode votar, mas não pode ser votado. Juntamente com os inalistáveis, formam os absolutamente inelegíveis. Então, repito, são absolutamente inelegíveis analfabetos e inalistáveis. Analfabeto não pode ser eleito para nenhum cargo, mas pode votar. Inalistáveis são os estrangeiros e conscritos, não podem exercer a cidadania e também não podem ser eleitos para nenhum cargo. Há ainda as chamadas inelegibilidades relativas, que afetam alguns cargos e algumas autoridades. Normalmente, essas afetações envolvem a chefia do executivo. O eleito, o indivíduo, quando ele é chefe do executivo, ele é responsável pela ordenação de despesas. Então, ele tem uma possibilidade muito grande de influenciar a máquina eleitoral. Por isso, o Constituinte restringiu a candidatura desses chefes do executivo, presidente, governador, prefeito. Quando a pessoa é presidente, governador, prefeito, chefe do executivo, ela só pode se candidatar
de forma sucessiva à reeleição uma única vez. Se a pessoa é presidente da República, só pode ocupar mais um mandato subsequente. Se é governador, só mais um. Prefeito, igualmente, de forma subsequente. Importante destacar que não é necessária a renúncia prévia, o afastamento, a desincompatibilização com o cargo. A pessoa é presidente da República, pode se candidatar à reeleição sem se afastar do cargo. Pega importante de prova. Há ainda as chamadas inelegibilidade relativa quando envolve eleição para outro cargo. Qualquer chefe do executivo, presidente, governador ou prefeito, para disputar qualquer outro cargo, tem que se afastar 6 meses antes do pleito. Então, olha só, na reeleição, chefe do executivo só pode uma vez, mas não precisa se afastar. Mas quando for disputar qualquer outro cargo, tem que se afastar 6 meses antes do pleito. Exemplifico, a pessoa é presidente da República e resolve se candidatar a um cargo de vereador da sua cidade de origem. Ela tem que se afastar do cargo 6 meses antes do pleito dessa eleição de vereador, senão ela está inelegível para esse cargo. Então, chefe do executivo, qualquer outro cargo, tem que se afastar 6 meses antes do pleito. Ainda, a chamada inelegibilidade extraordinária ou reflexa. É muito abordada em prova, está lá no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal. Essa inelegibilidade reflexa extraordinária, assim o chama, porque ela não atinge o titular do cargo, mas atinge os familiares que circundam aquela autoridade. A inelegibilidade reflexa diz que se o chefe do executivo não se afastar até 6 meses antes do pleito, os seus parentes até 2º grau, cônjuge, companheiro, ficam inelegíveis naquela circunscrição. É importante destacar que a circunscrição maior abrange as menores. Exemplifico, se a pessoa é presidente da República e não se afasta, nenhum parente seu pode se candidatar a nenhum cargo, nem na União, Estado, DF ou município, a não ser que esse presidente se afaste. Se a pessoa é governadora, nenhum parente seu até 2º grau, cônjuge, companheiro, pode disputar nenhum cargo naquele estado, nem nos municípios daquele estado. E se a pessoa é prefeita, ela não pode permitir, então, a eleição de nenhum parente até 2º grau, cônjuge, companheiro, naquela prefeitura. É importante que se diga que essa inelegibilidade reflexa não atinge aqueles parentes já ocupantes de mandato eletivo e que queiram disputar a reeleição junto com o chefe do executivo. Então, exemplifico, um determinado presidente da República tem 3 filhos e os seus filhos já ocupavam mandatos no legislativo. Se essa pessoa virar presidente da República, os seus filhos que já vinham ocupantes cargos no Legislativo não são afetados por essa inelegibilidade reflexa. Mas, se um outro filho, um outro parente de até 2º grau resolver entrar para a política, o chefe do Executivo tem que se afastar até 6 meses antes do pleito para viabilizar essa candidatura desse parente, então, que quer ingressar na política. Por último, ainda sobre essa inelegibilidade reflexa, temos a súmula vinculante 18, editada pelo Supremo Tribunal Federal. A súmula vinculante 18 preceitua que a dissolução da sociedade conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade reflexa. Exemplifico, um prefeito casado, a sua esposa resolve se candidatar a vereadora daquele município. Para isso, o prefeito deveria se afastar do cargo para viabilizar a candidatura da sua esposa. Imaginemos que ele não se afasta. Se eles se divorciarem, ainda assim, a esposa continua inelegível para aquela circunscrição. Então, repito, súmula vinculante 18, a dissolução da sociedade conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade reflexa. Mesmo que a pessoa se divorcie, o seu cônjuge, companheiro, naquele mandato subsequente, continua inelegível. Ainda dentro das inelegibilidades relativas, nós temos as inelegibilidades afetas aos militares, no artigo 14, parágrafo 8º. Militar, até 10 anos de serviço militar, logo no registro da candidatura, já tem que passar para a inatividade.
Já o militar com mais de 10 anos de atividade, no registro da candidatura, ele é agregado pela autoridade superior, só passando para a inatividade lá na frente, com a certeza que ganhou na diplomação eleitoral. Então, militares são elegíveis? São. Mas se tiver até 10 anos, no registro da candidatura tem que passar para a inatividade. Mais de 10 anos, no registro da candidatura é apenas agregado pela autoridade superior, continua recebendo, continua militar, só passando para a inatividade no ato da diplomação. Essa é a regra do artigo 14, parágrafo 8º. Ainda sobre inelegibilidade relativa, nós temos o artigo 14, parágrafo 9º. Lei complementar, e destaco, lei complementar pode criar outras inelegibilidades relativas. A lei complementar que versa sobre isso é a Lei Complementar 64 de 90. Que traz outras regras, por exemplo, para ministro de Estado, servidores públicos e outras autoridades. Essas inelegibilidades relativas podem ser criadas por lei complementar. Dou destaque para a Lei Complementar 135 de 2010, a famosa Lei da Ficha Limpa, que veio alterar a Lei Complementar 64 de 90 para criar uma nova inelegibilidade relativa. Aqueles condenados em órgãos colegiados a partir de 2º grau também ficam relativamente inelegíveis até que cumpram aquele sancionamento aplicado. Ainda sobre direitos políticos, eu destaco a questão da perda ou suspensão dos direitos políticos, lá no artigo 14, no artigo 15, perdão. O artigo 15, ele proíbe a cassação dos direitos políticos. É muito comum nós vermos na mídia, nos jornais, eventual político que é condenado e sai na notícia. Fulano tem os direitos políticos cassados por 8 anos. Isso é falso, isso é uma afirmação errônea. No Brasil, não se caça direitos políticos. O Estado unilateralmente não pode retirar a cidadania, os direitos políticos do seu indivíduo. O que pode ocorrer é a perda ou suspensão. Cassação é o mandato que é cassado, não os direitos políticos daquele titular. O que pode ocorrer, repito, perda ou suspensão. O artigo 15 traz algumas hipóteses de perda e suspensão. Por exemplo, a perda da nacionalidade. Aquele que é brasileiro e deixa de ser brasileiro, perde a sua nacionalidade, perde a sua cidadania também. Por exemplo, e até que se diga, nós ouvimos muito a expressão, preso não vota. Isso é uma afirmação falsa também, porque o que não vota, quem não vota, é o condenado definitivamente enquanto não se ressocializar. O preso provisório, aquele que ainda não está condenado, o preso cautelar, por exemplo, quem está numa preventiva, quem está com a prisão preventiva, temporária, esse preso pode votar. Então, esquece essa fala, preso não vota. Quem não vota é o condenado definitivamente enquanto durar os efeitos da condenação. Dou um exemplo. Uma pessoa é condenada, mas fica num regime semiaberto, ou é condenada a uma prestação alternativa de direitos. Essa pessoa está solta, mas está condenada, está com direito político suspenso. Vou dar outro exemplo. Uma pessoa é flagrada num crime hediondo, de extrema gravidade, ameaçando testemunhas. Enquanto ela está respondendo o processo, provavelmente ela vai receber uma prisão preventiva, mas não está condenada. Essa pessoa está presa e pode votar. Então, resumindo, tem preso que vota e tem gente que fica solta, mas está condenada e não vota. Então, quem não vota é o condenado, definitivamente, e não o preso. Destaco ainda a questão da improbidade administrativa. Improbidade administrativa é uma quarta esfera de responsabilização. Existe a responsabilização penal, quando alguém pratica algum ato errado, pode responder criminalmente. Existe a responsabilização civil, é obrigado a reparar aquele dano causado. Existe a responsabilização
administrativa. Se for um servidor público, vai responder um processo administrativo disciplinar pela violação ao dever funcional. Existe essa quarta esfera de improbidade administrativa. Improbidade administrativa está regulada, está prevista no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal e regulada pela Lei 8429 de 1992. Quem é condenado por improbidade, em qualquer uma das suas formas, violação de princípio, prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito, são falhas ali na gestão pública, falhas de caráter. Normalmente, a jurisprudência tem exigido, inclusive, o dolo, a intenção de violar esses preceitos para que configure o ato de improbidade. Quem for condenado por improbidade tem suspenso os direitos políticos por 3 a 5, 5 a 8 ou 8 a 10 anos, a depender da natureza. Então, toma cuidado quando você for ler o artigo 37, parágrafo 4º. Improbidade administrativa gera a perda do cargo público, mas a suspensão dos direitos políticos. O examinador, às vezes, mistura tudo isso, tentando verificar se o candidato realmente estudou. Então, gera a perda do cargo e suspensão dos direitos políticos, e não a perda do cargo e dos direitos políticos. Cuidado com a redação da questão. Por último, eu destaco ainda a questão dos partidos políticos, no artigo 17 da sua Constituição Federal. O artigo 17 traz regras dessas agremiações partidárias. No Brasil, o partido político é de direito privado, são particulares que não integram a administração pública. Partido político adquire personalidade jurídica na forma da lei civil. Uma vez que ele adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil, ele deve, então, posteriormente, registrar seu estatuto no TSE, para que tenha pleno funcionamento político partidário. Mas cuidado com o pega. Não que ele adquire personalidade jurídica, ele passa a existir depois do registro no TSE. Não, ele adquire na forma da lei civil, com seu registro do seu estatuto no cartório competente. O funcionamento é que vai depender desse registro no TSE. Importante ainda destacar que os partidos políticos são sempre de caráter nacional. No Brasil não temos partidos regionais. Todo partido necessariamente tem que ser de caráter nacional. Partido político não pode receber recursos, doações, ter dependência econômica de governos, entidades estrangeiras. Partido político tem o dever de prestar contas. É vedado, é um ilícito, sobretudo constitucional, o chamado Caixa 2, aquelas contabilizações que são alheias a essa prestação de contas apresentada à Justiça Eleitoral. Os partidos políticos, a Constituição Federal assegura a liberdade de coligação nas eleições majoritárias. Por exemplo, um senador, para ser eleito, faz uma coligação, partido A e partido B. No seu estado, pode ser feita outra coligação para eleger um outro deputado, partido A e partido C, partido A e partido D. Então, hoje, existe a liberdade de coligações no âmbito federal, estadual, municipal. Os partidos não são obrigados a engessar suas coligações, que são feitas no âmbito federal, estadual, municipal. Eu destaco ainda as questões recentes de alteração no artigo 17, que envolve o retorno da chamada cláusula de barreira. São exigências de desempenho mínimo dos partidos para que eles tenham pleno funcionamento parlamentar. Partido político que receber pouco voto nas eleições vai ter algumas restrições nas eleições subsequentes. Pode deixar de receber recurso do fundo partidário, diminuição na transmissão gratuita de rádio e televisão. Então, hoje, para justamente facilitar a governabilidade do país, o Constituinte tem restringido um pouco essas criações partidárias. Nós vamos, depois desses esclarecimentos, dar uma olhada aqui como é que funciona isso, como isso é abordado em questões da prova do exame de ordem.
Sobre os direitos políticos na Constituição Federal de 88, são absolutamente inelegíveis os analfabetos e os brasileiros naturalizados. Letra B. Uma pessoa nascida no exterior, em nenhuma hipótese pode se tornar presidente da República no Brasil. Na letra C, os partidos políticos adquirem personalidade jurídica com registro no TSE. Na letra D, a dissolução da sociedade conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade reflexa prevista na Constituição Federal para o cônjuge, seria cônjuge, né, do chefe do Executivo na respectiva circunscrição. Vejamos, na letra A, são absolutamente inelegíveis os analfabetos e brasileiros naturalizados? Está errado. Por quê? Porque são absolutamente inelegíveis os analfabetos e os inalistáveis, assim entendidos os estrangeiros e conscritos, aqueles que estão no serviço militar obrigatório. Então a alternativa A está errada por conta disso. Isso está lá no artigo 14, no parágrafo 4º. Letra B. Uma pessoa nascida no exterior, em nenhuma hipótese pode se tornar presidente do Brasil. Nós estudamos que uma pessoa que nasce no exterior pode sim ser considerado brasileiro nato, então pode sim se tornar presidente do Brasil. Uma leitura do artigo 12, inciso 1º, aclara essa questão. Na letra C, artigo 17, os partidos políticos adquirem personalidade jurídica com registro no TSE. Isso também está errado, porque adquirem personalidade jurídica na forma da lei civil e depois de existirem, tendo personalidade jurídica, é que devem buscar o registro junto ao TSE. E a letra D e última versa justamente sobre a súmula vinculante 18, dizendo que a dissolução da sociedade conjugal não vai afastar aquela inelegibilidade no mandato seguinte. Então, a alternativa correta é a letra D, súmula vinculante 18. Obrigado e nos encontramos na próxima aula. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. Acompanhe nesta terça-feira, dia 25, a partir das 9h30 da manhã, a audiência pública Conflitos Federativos sobre Questões Fiscais dos Estados e da União, convocada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. As informações da audiência vão auxiliar o julgamento de diversos processos sobre o tema em tramitação no STF. Entre os expositores, o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto de Almeida, o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues Júnior, o senador Antônio Anastasia, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e os secretários de Fazenda dos estados de Minas Gerais, Gustavo de Oliveira Barbosa, e do Rio Grande do Sul, Marco Aurélio Santos Cardoso. Terça, dia 25, a partir das 9h30 da manhã, aqui na TV Justiça.